Saudações automotivas. Saudações automotivas, senhoras e senhores. Alguém reconhece essa placa? Sim, é da Alemanha, que é desse ID.Buzz elétrico, mas não é um ID.Buzz convencional, como a gente já mostrou para vocês aqui no canal. Ele está aqui dentro da garagem Volkswagen, onde já tivemos vários vídeos aqui no canal, e ele pertence ao Rainer, que é um recordista mundial. Ele já teve vários recordes pelo Guinness. Ele está aqui no Brasil em sua passagem por uma viagem aí que tem mais de 80 mil quilômetros concluídos até o momento, mas ainda não chegou ao fim. E ele está rodando tudo isso, sim, com ID.Buzz, com esse carro 100% elétrico. E agora a gente vai comentar algumas coisas aqui. Primeiro, que vocês estão vendo ele todo adesivado, né, de amarelo com esse branco, afinal tem o adesivo de todos os seus patrocinadores, tá? E uma coisa muito interessante, esses pneus JIT, inclusive a gente está com o pessoal da JIT aqui também, eles foram substituídos uma vez em todos esses 80 mil quilômetros, ou seja, lá quando ele estava com 40 mil quilômetros, por segurança, resolveram substituir, tá, esses pneus JIT. Vamos procurar a medida aqui para vocês, ó, 235/60 aro 18, tá, Maxion Wheels. Bom, sobre design a gente nem vai pontuar muito agora, porque isso aqui é corridão, evento bem... Vamos dar uma resumida aqui nas coisas. E não esquece de se inscrever no nosso canal, é gratuito e nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo. Bom, vocês estão vendo aqui a parte interna, né? A porta sliding door, né? A porta deslizante. Você consegue ver já as primeiras mudanças. Vamos falar primeiro desse gerador, que isso aqui... Aliás, não é um gerador, eu falei errado. Isso aqui é um conversor. Por quê? Se fosse um gerador, o Guinness, o livro dos recordes, não poderia habilitá-lo, ele não estaria elegível para o recorde, tá? Justamente esse conversor é um tipo de equipamento que ele precisou utilizar, tá, durante alguns pontos da viagem, e tem muitas coisas interessantes. Bom, vocês conseguem ver aqui dois pneus, tá? Para você ver, né? Se você quer pegar a estrada, kit de reparo não funciona. Tá aqui a prova viva disso. Aqui, a cama, onde descansa o Rainer. E abrindo aqui, vocês conseguem ver, ó, que a cor base dele é aquele amarelo, que é uma das duas cores disponíveis que a gente tem, né, pro ID.Buzz aqui no Brasil. Além dela, o azul marinho, que foi o que a gente testou. Bom, eu vou fazer um passant aqui, porque parte de design tem o vídeo completo, tem a iluminação da porta, tem os diversos estágios aqui, tá, de porta-objetos. Você vê regulagem mecânica aqui. Deixa eu me adentrar ao recinto de um carro, cara, especialíssimo, né? Bom, você tem toda a parte de conexão aqui de painel, tá? Ó, você vê várias moedas, cara, ele rodou o mundo inteiro, ele já tem diversos recordes. Aqui você tem a multimídia, tá? Aqui embaixo você tem a porta-objetos, porta-copos, né? O carro elétrico ele permite que você tenha mais nichos, né, de conforto, enfim. Aqui o volante multifuncional, com o painel de instrumentos totalmente digital. Ó. O teto, ele tá, no caso, adesivado, né? O teto panorâmico, mas está com adesivo. Agora eu vou sair aqui para mostrar para vocês. Cara, o evento é uma correria, velho. Uma correria que eu vou te falar. Bom, vamos agora dar uma olhada aqui na parte de trás do ID.Buzz. Deixa eu virar a câmera. Peraí. Eita, falha técnica. Bom, vindo aqui para a traseira, já estava aberto, né? A tampa do porta-malas. Você tem aqui na parte inferior maletas, cara, ó, de um metal, tá? Você percebe que são materiais bem resistentes para aguentar toda essa viagem ao redor do mundo, cara. Isso é uma coisa incrível e é muito, muito bacana de você ver, tá próximo a um carro que tá lutando aí para chegar a conseguir, né, mais um recorde mundial. E uma das coisas que o Rainer falou para mim, que eu entrevistei, logo mais vocês vão ver essa entrevista que eu fiz com eles, é que a principal mudança em relação não só ao carro, mas à dinâmica em si, é porque ele tem quase 3 toneladas de peso. Um veículo elétrico de quase 3 toneladas para você rodar o mundo, cara.
Ó, mais uma maleta aqui, tá? De metal, né? Tem essa parte da presilha, tem vários equipamentos. Cara, é o motorhome do Rainer, né? Abri aqui essa porta também para mostrar para vocês, ó. Tem os cabos aqui para carregamento, ó. Cara, tem acho que HD, tem um monte de coisa aqui. Tem um bonezinho. Cara, é simplesmente incrível. É simplesmente incrível a façanha disso, de você rodar tantos e tantos quilômetros. E ele chegou aqui hoje pela manhã na Volkswagen. Mas se você pensa que essa viagem acabou, não acabou não. Mas espera aí que agora sim vocês vão ver a entrevista, a pequena entrevista que eu, no meu inglês muito enferrujado, tentei fazer com ele. Rainer, nice to meet you. It's a pleasure to talk to you. I'm gonna make a few questions for you. What was the most frightening moment all of your journey? I mean, I'm driving now since 1 year, 3 months. You know, we had to fight in Africa, no question, of course, to get our electricity and good electricity. I mean, you have power everywhere, but we need the fast charger. And we asked the German embassies together with the energy minister to help us to go into substations to charge in not more than 2 hours with our converter in the car. So that was really the toughest moment, to convince countries to go into substations. Nice. So, you think electric cars are the future? For sure, actually, there's zero emission. That's the 2 words, zero emission. There's no doubt batteries have that option. And I see so hard development, so good and intensive development on batteries and also on the infrastructure worldwide, even in Africa. It's just a question of a generation that battery takes over. And what was the mainly differences between the original ID Buzz and your ID Buzz? You mean the bus and the ID Buzz, because ID Buzz is electric, yeah, and the other the weight, and of course the battery. The car is almost 3 tons heavy. 3 tons. 3 tons, and the bus from Brazil is like 1.5. You know, so that's the battery. You know, that's the future, that the battery has that weight. But might be technology coming closer and closer. But let me say something to Brazil. You have flex fuel. You know, you have this alcohol being producing here. The only country I've been, you know, where you have this alcohol, so like 100% to get, and I think that's also a good way, very good way. Good decision in the 70s to have this alcohol. And the last question, what was the beautiful place have you ever visited on this trip? For me, Australia. I mean, I like Australia very much. It's a country I would love to go when I could. Thank you so much. No problem at all. Thanks very much for hosting me. Thank you. Agora eu vou falar com o pessoal da JIT, que são um dos patrocinadores aqui do Rainer, porque pneu numa viagem dessa não pode faltar. Galera, eu tô com a Vanessa e o Hélio da Pneus JIT e vou fazer algumas perguntas para eles, tá? Primeiro, Vanessa, qual é a importância do marketing de toda essa viagem para a JIT? A importância está na questão do awareness dessa marca, né? A GT Tire é uma empresa com 75 anos de existência. Aqui no Brasil e na América Latina, ela está com 30 anos, trabalhando mais a gama de pneus do GT Radial, que é uma outra marca conhecida dos latino-americanos aqui na região. A GT, essa marca, ela tem 10 anos apenas, então a gente ainda está num trabalho de construção de marca. E claro, esse evento, essa jornada ajuda a gente a mostrar para o nosso público a resistência, a eficácia dos nossos pneus para um carro elétrico. Que, enfim, o futuro é elétrico, a gente olha para o futuro da mobilidade e aqui na América Latina a gente está recebendo muitos carros elétricos, então é importante que as pessoas entendam as diferenças de um pneu de carro elétrico para um carro a combustão e como a GT vem ajudando esse movimento aí da eletrificação. Muito obrigado, Vanessa. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Hélio. Hélio, muito obrigado também pela presença de você aqui no canal. Quais são as principais diferenças estruturais de um pneu de um carro combustão para um pneu de um carro elétrico? Opa, tudo bem, pessoal? Bom, em relação à parte do pneu para carro elétrico,
Nós temos algumas características que são muito importantes. Eu vou citar aqui duas delas. A primeira é a parte de resistência, a parte do peso, porque o veículo elétrico ele é um veículo normalmente bem mais pesado por conta das baterias. Então, a resistência a esse peso ele tem que ser maior. E o segundo item que é muito importante é a parte da resistência ao rolamento. Então, hoje em dia, as pessoas comentam muito em relação à autonomia do veículo. Então, se você pega um pneu que é feito normalmente para carro a combustão, ele vai dar uma autonomia menor, porque ele tem uma característica que é resistência a rolamento, e essa resistência ele acaba dando uma autonomia maior ou menor. Então, esse item, no caso dos carros elétricos, ele tem que ser aprimorado ao máximo para que a autonomia não seja prejudicada. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado, Vanessa, por essas respostas, esclarecerem isso daí para a galera aqui do canal. E é isso. Muito bem, galera. Vocês viram a Vanessa e o Hélio do pneu JIT aí, com mais algumas informações específicas. E eu tinha esquecido de falar, vou rodar aqui a câmera para mostrar que toda essa parte de iluminação inferior foi um upgrade, tá, que o Rainer deu aqui pro Edbus dele, tanto que você vê, ó, que tem um detalhe até tá cortado aqui, ó, tá, para ter essa iluminação extra. Afinal, ele deve passar por lugares aí muito mal iluminados, tá? Outra mudança é a Starlink, tá? Afinal, você vai nos lugares mais remotos do planeta, você precisa ter algum tipo de conexão. E uma coisa que eu tinha esquecido de comentar com vocês, né? O motor, ele mantém o mesmo, tá? A parte de motor que está aparecendo aqui para vocês, a ficha técnica, é totalmente original, que é o mesmo motor com as mesmas capacidades de bateria do Edbus que eu e Manolito a gente testou no canal algum tempo atrás, tá? O que realmente mudou é esse peso de quase 2 toneladas. Então, assim, de fato, é um momento muito especial, porque o Rainer está prestes a bater o recorde aqui com esse carro, tá? E assim, é um momento muito, muito especial, não só para o Alma, mas eu digo pessoalmente, de estar presenciando um carro desse aqui, num lugar também muito especial, que é a garagem Volkswagen, que a gente está aqui. A gente já viu algumas vezes aqui, teve o privilégio de estar aqui, cara, e está ampliando cada vez mais modelos, alguns inclusive que foram alusivos até da minha infância de muitas pessoas, tá? Sigam Garagem Volkswagen nos perfis, porque, cara, é um lugar onde você consegue ver modelos super especiais. Tem aqui, ó, tem o Logos, tem o Gol Bolinha, tem o Gol Quadrado, ali tem a Saveiro Rocket sensacional. E eu vou ficando por aqui.